Estudo Bíblico Gálatas 2, versos 1 a 10. Os críticos de Paulo haviam atacado não somente a autoridade da sua mensagem, mas também diziam que ele era um rebelde, oponente dos apóstolos de Jerusalém. Após replicar a primeira acusação, mostrando a origem de sua mensagem, responde a segunda, argumentando que os apóstolos de Jerusalém haviam aprovado sua mensagem e seu apostolado. Os líderes de Jerusalém não eram a fonte da autoridade de Paulo, mas seus esforços para pregar o evangelho seriam impedidos se esses líderes se opusessem a ele. A circuncisão era a marca de autenticidade do judeu, Gênesis 17:11, e havia se tornado o último estágio na conversão de um gentio à religião judaica pela pregação de um falso evangelho. E Paulo se opõe vigorosamente à ideia de que um cristão deveria se circuncidar, afirmando incessantemente que a salvação vem pela graça mediante a fé em Jesus, versos 3 a 5. Assim como a marca da circuncisão não define o povo de Deus, do mesmo modo a aparência externa ou qualquer tipo de prestígio não é importante para Deus, verso 6, 1 Samuel 16, verso 7. Tiago, Pedro e João exerciam uma autoridade especial na igreja primitiva em Jerusalém e Paulo afirma que eles, que eram as colunas da igreja, tinham entendido a missão dele e de Barnabé entre os gentios, versos 8 e 9. O cristianismo tem sua dimensão social. O amor prático dentro da família de Cristo é uma demonstração de uma relação vital com ele. Verso 10, João 13:35 e 1 João 3:17. Versos 11 a 21. Antioquia era o lar de uma comunidade judaica numerosa e foi o primeiro lugar mencionado em Atos onde os cristãos judeus pregaram o evangelho aos gentios. Foi também a primeira igreja a enviar missionários para pregar o evangelho aos gentios. Atos 13, versos 1 e 2. Cefas, Pedro, que tinha experimentado a liberdade que há em Cristo depois da visão em Atos 10, versos 10 a 35, começou a comer com os gentios em Antioquia. Quando vieram os judaizantes de Jerusalém, até Pedro e Barnabé cederam à pressão do grupo. Paulo repreendeu Pedro com severidade pela hipocrisia. Esse acontecimento serviu para confirmar a autoridade de Paulo como apóstolo, bem como a verdade da sua mensagem. Os versos 15 e 16 são fundamentais, pois Paulo conclui que todos, gentios e judeus, são colocados num relacionamento correto com Deus unicamente por meio da fé em Jesus Cristo. O substantivo trazido como justiça, o adjetivo traduzido como justo e o verbo traduzido como justificar são todos derivados da mesma raiz e têm significados relacionados. Justificar significa declarar justo. Todavia, se nenhum ser vivente é justo diante de Deus, como pode haver esperança de sermos declarados justos? Sendo Deus o juiz, cujo veredito é definitivo e justo, ele também é o Salvador, que pode providenciar libertação de seu próprio julgamento. A justiça de Deus é revelada não apenas como exigência dele, mas também como seu dom. E esse dom veio finalmente por intermédio do Messias. Quanto às obras da lei, verso 16, Paulo se refere àquelas obras que fazem distinção entre judeus e gentios, circuncisão, guardar o sábado, restrições alimentares e etc. No verso 18, Paulo usa uma metáfora para se referir ao retorno à prática das boas obras, visando obter aceitação perante Deus. Edificar, nesse caso, é deixar Cristo e submeter-se novamente à condenação da lei. O transgressor não é aquele que abandona a lei e se volta para Cristo em busca de justificação, mas aquele que transgride a sua fé em Cristo ao confiar na lei para a justificação. Paulo morreu para a condenação da lei na morte de Cristo, pois foi crucificado com Cristo
por meio da sua união com ele que morreu em seu lugar. Verso 19. Sendo assim, Paulo também foi ressuscitado com Cristo e desse modo vivia em comunhão com Deus. Verso 20. A morte para a lei não transgride a lei, pois Cristo cumpriu as exigências da lei. Sendo assim, é mediante a própria lei que os cristãos são liberados da escravidão e da condenação da própria lei. Na teologia reformada, é comum falar da união com Cristo em dois sentidos. Primeiro, a união com Cristo significa que Ele nos representa em sua morte e ressurreição, expiando assim nossos pecados e nos garantindo a salvação. Segundo, a união com Cristo é uma unificação vital com o Salvador, pois Jesus está presente com o cristão. O Senhor, por meio do seu Espírito, vive em íntima comunhão com os que lhe pertencem e os cristãos retiram suas forças para viver a partir dessa união efetiva. Nota homilética, conforme João 15, versos 1 a 5. O caminho da liberdade é ser capacitado para fazer aquilo que devo fazer, isto é, viver para Deus. E viver para Deus é possível. Primeiro, morrendo para a lei, como meio de salvação. Segundo, se realmente considerarmos que fomos crucificados quando Cristo morreu por nós. E terceiro, se Cristo viver em mim através do seu Espírito Santo, que faz morada em todo aquele que crê.